Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no livro de Isaías. Isaías 28. Nós vamos ler apenas um versículo. Versículo 20. Por favor, se você não tem a Bíblia, vocês podem nos acompanhar pelo projetor, que diz o seguinte: porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e peço ao Senhor que o Senhor esteja falando aos nossos corações e que essa noite seja uma noite em que nós possamos ser fortalecidos por Ti, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Lanço sobre Ti esta palavra e que o Teu Espírito Santo possa mover aqui no nosso meio. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, interessante o que esse versículo aponta. E eu queria que deixasse esse versículo projetado aqui esta noite. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Eu não sei se vocês, irmãos, já experimentaram dormir em uma cama curta. Geralmente isso acontece com adolescentes, né? As pessoas que deixam de ser crianças por volta de seus 11, 12 anos, elas começam a crescer e os pés dela ficam de fora da cama. Isso nunca aconteceu comigo, porque eu sempre fui baixinho, né? Então eu não experimentei isso. Mas eu experimentei algo mais ou menos parecido. Quando eu estava refletindo esta palavra, eu me lembro que eu fiz uma viagem missionária, alguns anos atrás, para o Maranhão. Inclusive, lá na cidade da nossa irmã Poliana. E lá não tinha como a gente ficar hospedado e nem em uma casa que tinha cama. Portanto, nós levamos barracas. E eu arrumei uma barraca emprestada, imaginando que essa barraca seria uma barraca bastante confortável, que poderia me caber tranquilamente. E eu não tinha testado essa barraca. Não tinha aberto essa barraca aqui em Goiânia. Eu fui abrir a 2.000 quilômetros daqui. E quando eu abri aquela barraca, eu falei, essa barraca aqui é para criança de recém-nascido. Ela não vai me caber. Moral da história. Era mais ou menos assim, minha canela e os meus pés ficaram do lado de fora. Durante uns 4, 5 dias. E durante esses 4, 5 dias, eu não dormi direito. Então eu percebi que uma cama estreita, ela não traz conforto para ninguém. Não traz mesmo. Você não dorme bacana, você não tem aquele descanso favorável. E ao longo dos dias isso te traz cansaço, né? Te traz estresse. E você vai levando a vida dessa forma. Então, cama foi feito para que todas as pessoas pudessem descansar. Acho interessante que uma grande parte da nossa vida
na jornada da nossa vida, nós ficamos muito tempo em nossas camas, né? E camas é algo precioso. Eu não sei se vocês também já experimentaram, vocês estarem num hotel bastante bom, bacana, confortável, mas mesmo assim, quando você está lá naquele hotel, você sente falta da sua cama, ou vontade de estar na minha casa. E quando você deita de volta para a sua cama, você se sente aliviado, né? Com a sua alma mais tranquila. Não é assim que nós nos sentimos? E o cobertor da mesma forma. O cobertor foi feito para nos aquecer e para nos proteger. E é interessante que eu já sou uma pessoa que eu não gosto de cobertor, eu não dou conta do cobertor. E eu fui perceber isso depois que eu me casei, porque a minha esposa adora cobertor. E o cobertor, de certa forma, ele trouxe para mim um problema, porque eu adoro dormir agarradinho. E aí, entre o cobertor e o esposo, a esposa prefere o cobertor. Então, ele trouxe um conflito muito grande para mim. E eu falei assim, gente, pensando comigo, esse cobertor está sendo um problema para mim. Está trazendo desconforto para mim. Mas teve um dia que eu experimentei o poder do cobertor. A graça do cobertor. Fui convidado para estar numa chácara. Saída para Anápolis. Em frente a uma lanchonete chamada Ficos. Aí você desce. Aqui em Goiânia é quente. E eu fui só de calção, roupa tranquila, bem leve. Chego lá nesse lugar, meus irmãos, que frio. Meu Deus do céu. E eu comecei a ficar todo duro. Duro, não estava dando conta mais. E a bendita da minha esposa levou um cobertor. Gente, aí eu senti o poder do cobertor. O cobertor, ele me aqueceu e me protegeu. E eu dormi a noite inteira agarradinho com ela. Eu falei, oh Deus, o Senhor é bom demais. Olha o que o cobertor pode fazer para nós. Ele me protegeu, Ele me guardou e satisfez o meu coração. Meus irmãos, o propósito da cama sempre é ser confortável. E o propósito do cobertor é sempre te aquecer e proteger. Agora tem um outro detalhe que eu gostaria de mencionar à igreja. Eu posso escolher o tipo de cama que eu venha me deitar e posso escolher também o tipo de cobertor que eu vou me cobrir. Eu posso escolher. Eu me lembro que quando eu me casei, nós estamos na segunda cama, né, meu bem? Sempre nós escolhemos de acordo com os nossos recursos, mas a melhor cama possível. E isso é muito bom para nós, porque a gente consegue deitar, descansar, ser renovado e no outro dia começar uma nova história, uma nova jornada. Assim também, queridos, eu posso escolher a forma como eu posso viver. Da mesma forma que eu escolho uma cama, eu posso escolher o tipo de vida que eu quero levar para a minha vida. Ou seja, eu posso escolher que tipo de trabalho eu vou escolher, que tipo de profissão eu vou me escolher. Eu posso escolher que tipo de evangelho que eu posso viver. Eu posso escolher
tipo de pessoas vão fazer parte da minha vida. Eu posso escolher de que forma eu vou me envolver com a igreja. Então a nossa vida ela é baseada, meus irmãos, em escolhas. Em escolhas. Eu acho interessante que existem alguns tipos de escolhas que nós fazemos, nós percebemos que nós não estamos nos sentindo bem. Existem escolhas que nós erramos. E isso traz algo ruim para os nossos corações, ruins para as nossas vidas. Existem momentos na vida que nós nos esforçamos tanto para ter algo que você sempre almejou. E a primeira coisa que vem no seu coração é um certo tipo de inquietação. Algo que você percebe que está faltando em você. E de repente você percebe alguma coisa não estar bem com você. Por exemplo, o mercado de trabalho. Nós, quando passamos a fase da juventude, nós escolhemos um tipo de profissão, e para isso nós entramos numa faculdade para sermos adequados para sermos esses profissionais. Ficamos 5, 6 anos na faculdade, dando nossa vida, dando o nosso suor, gastando o nosso tempo, recursos do seu trabalho, ou então do seu pai, da sua mãe, que te bancam. Você forma, pega o seu diploma, você entra no mercado de trabalho, você começa a ganhar dinheiro, vem o seu primeiro contra-cheque, você fica ali, observa. Passa 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você continua a prosperar, mas de repente você não se sente bem ainda. Você não está satisfeito. Algo está faltando para você. Interessante isso. Você percebe que algo não está bem dentro de você. Falta algo para você. Ou seja, a sua alma está vazia. Conclusão. A sua vida não está nada bem. Na verdade, está uma tragédia. As pessoas que estão do lado de fora, vendo as suas fotos no Facebook, no Instagram. Nossa, aquela pessoa está prosperando, eu queria tanto ter a profissão dela, mas no entanto essa pessoa não sabe o que essa pessoa de fato está passando. A vida dela está numa tragédia. Aí você não sabe o que vai fazer. Você entra naquele conflito interior dentro de si. Aí você faz, gente, o que eu faço? O que eu faço para suprir esse vazio no meu coração? Já sei o que vou fazer. Vou dedicar mais ainda ao meu trabalho. Aquele valor que eu ganho não está bom para mim. Eu vou dedicar mais ainda esse trabalho. Eu vou começar a fazer cursos. Eu não vou ser apenas um clínico geral. Eu vou me aperfeiçoar em uma área em que eu possa ganhar mais dinheiro. Aí você vai estudar mais alguns anos, né? Para adquirir esse conhecimento e virar um profissional nessa área. E de repente, você investe todo o seu tempo, todos os seus recursos nessa área. Ou seja, você pega o seu cobertor, você começa a cobrir no seu cobertor, aí você vai descobrindo, né, as suas costas.
Você vai dando brecha para que as suas costas ficam vulneráveis. Porque ali, quando você investe nesse mercado, você está esquecendo da sua família, você está esquecendo da sua espiritualidade, você está esquecendo da sua casa, e muitos esquecem dos seus filhos. Ou seja, você está com um cobertor que não te protege o bastante. Você tenta cobrir a cabeça, mas está tirando os pés. Os seus pés estão ficando vulneráveis para o frio. E assim somos nós. Muitas vezes vivemos dessa forma. Você investe tudo nos seus negócios e esquece da sua vida com Deus. Você está procurando um conforto para a sua alma e, na verdade, você está gerando um desconforto maior ainda na sua vida. Aí você vai em busca de uma cama boa, confortável, e um cobertor bem aconchegante e quentinho, e não consegue encontrar nunca. Você investiu todos os seus esforços, você empreendeu, trabalhou a sua vida inteira, estudou muito, trabalhou muito, construiu uma história maravilhosa, exemplo para muitos, e de repente você percebe que tudo que você fez é como uma cama curta. Você não está confortável. Você de fato está em um desconforto. Há um incômodo no seu coração. Falta alguma coisa. Queridos, talvez vocês estejam assim hoje. Você está ralando, você está trabalhando, puxando o cobertor de um lado para o outro, tentando fazer a sua vida, e você não está bem, não está satisfeito. Algo está faltando na sua vida. Esse é um cenário que muitos vivem. E nós não podemos ignorar essa verdade, porque essas coisas acontecem dentro da igreja do Senhor. É algo que nós devemos refletir. Eu gostaria de relembrar com vocês a história, alguma história da Bíblia, em que relata os filhos de Deus numa situação de desconforto, numa situação de adversidade. Eles não estavam bem, muito pelo contrário, eles não estavam bacana. Se nós observarmos, olharmos para uma visão espiritual, nós podemos perceber que Deus, na sua criação, quando Ele criou Adão, quando Ele criou o homem, ali existia um jardim. E esse jardim era para ser confortável, bem confortável para o homem. Mas, no entanto, o homem estragou tudo. E a partir dali houve um desconforto. E ali foram sendo trilhados várias gerações. E essas gerações cresceram sofrendo, com desconforto, alma ferida. E Deus ali, olhando tudo. De repente veio o tempo de Moisés, onde as pessoas estavam escravizadas há algum tempo no Egito. De repente Deus ouve o clamor daquele povo. Aquele povo estava sofrendo
estavam desconfortados. Estavam vivendo sob aflição. Perseguidos e não tinham o direito de caminhar como uma vida tranquila. Aquele povo clamou ao Senhor e o Senhor resolveu preparar uma cama para eles. Aí ele escolheu quem? Moisés. Se nós observarmos na Bíblia, ele foi o maior líder do povo de Deus em Israel. Diz a palavra que esse homem, quando ele assumiu esse cargo de liberar essas pessoas, eram mais de 2 milhões de pessoas que ele iria ser o seu líder. Então Deus deu uma tarefa para esse homem. No início ele teve um pouco de receio. Ele conversa com Deus falando, Deus, eu não consigo conversar direito. Aí Deus, não tem problema, eu vou usar o seu irmão. Seu irmão mais velho, Arão, vai falar por você. Não se preocupe, mas eu escolhi você. Então Moisés percebeu que o chamado para ele, esse chamado para ele, ele devia seguir esse chamado. E ele foi. E nós podemos perceber ali, Deus, através de Moisés, preparou uma cama para o seu povo. Deus queria tirar aquele povo do desconforto e levar para um lugar de descanso. Podemos perceber ali que Deus, para tirar aquele povo do desconforto, da prisão, Ele usou algumas pragas ali, para enfraquecer os seus inimigos, o povo do Egito. E a partir daquele momento, na última praga, vimos que Deus mostrou o seu poder, matando os primogênitos, e colocando o sangue dos cordeiros nos umbrais da porta e livrando o povo de Israel. A partir dali eles atravessaram o Jordão, e depois que eles, o Rio Vermelho, e depois que eles atravessaram o Rio Vermelho, nós podemos perceber que ali começou grandes milagres de Deus, para levar descanso para as pessoas. Ali Deus movendo, trabalhando naquele povo. Acho interessante que a cama que Deus estava precisando, estava preparando para aquele povo, foi algo tão maravilhoso, meus irmãos, que aquele povo foi aquela geração que mais experimentou milagres que veio de Deus. Percebemos que quando eles andavam à noite, Deus colocava sobre eles uma coluna de fogo. Por que essa coluna de fogo? Para aquecê-los e protegê-los. Olha aí o cobertor. E durante o dia colocava uma coluna de nuvem. Você sabe por quê? Porque o sol naquele lugar era tão quente, era tão avassalador, que eles não iriam aguentar e suportar o calor do deserto. Então Deus, durante 40 anos, colocou sobre eles essa coluna. De dia, nuvem, para que o calor não pudesse matar eles, fulminar eles. E durante a noite, como esfriava muito, eles colocavam o quê? Colunas de fogo. E ainda tem mais. Além dessas colunas, Deus providenciava o quê? O maná. E também uns cordonizes, né? E se nós refletirmos e pensarmos aqui, a única palavra que vem ao meu coração a respeito desse povo para com Deus, chama-se dependência.
aquele povo aprendeu a ser dependentes de Deus. Creio eu que todos os dias, durante 40 anos, aquele povo já acordava esperando a coluna de nuvem. Já acordava esperando o maná. Já acordava esperando a coluna de fogo, que viria logo mais tarde. Então aquele povo, eles foram treinados a serem dependentes do Senhor. Essa foi a geração de Moisés. Um povo que experimentou muitos milagres, mas eles também experimentaram a dependência. E logo depois disso, veio a vez de Josué. E eu acho interessante quando acabou o ciclo de Moisés e iniciou o ciclo de Josué, Deus fala para ele: Josué, o negócio é o seguinte, você tem que ser forte e corajoso. Você precisa ser forte e corajoso. Porque a partir de hoje, vocês não vão ter mais maná, cordonizes, vocês não terão mais hoje coluna de fogo e nem coluna de nuvem. A partir daí, vocês vão andar com as suas próprias mãos, com as suas próprias forças. E tem mais. Vocês vão ter que conquistar essa terra aí com as suas forças, com o jeito de vocês. Então, meu filho, seja forte e corajoso. E ele repetiu isso para Josué 3 vezes. Porque ali a dependência acabou. Ali, a partir daquele momento, Josué e a sua descendência precisavam o quê? Plantar, cultivar, para que eles pudessem sobreviver. De repente vem aquela cidade fortificada para eles conquistarem, Jericó. Imagina, meus irmãos, vamos entrar no contexto. Quem era o povo de Deus? Até então eles eram o quê? Escravos. Eles foram preparados para lutar? Sim ou não? Não. Eles tinham armas? Não tinham. O que eles deveriam fazer? Clamar, gritar, orar e se santificar. Então a forma de dependência de Deus mudou na vida deles. A forma da dependência que eles tinham em Deus mudou totalmente. Eles precisavam apenas de uma coisa: se santificarem e orarem. O resto Deus iria fazer. E assim foi com todas as cidades que Israel conquistou, o povo de Deus conquistou lá em Canaã. Aquelas tribos conquistaram os territórios através do mover de Deus. E no dia que eles esqueceram de se santificarem, porque houve um pecado, eles perderam uma batalha. Eles perderam lá em Ai. Interessante que essa cidade, ela não era tão fortificada assim. Mas por causa de uma quebra do povo de Deus, Deus não agiu no meio deles. Isso houve uma perda. Mas, no entanto, a Bíblia diz que eles retornaram, se santificaram, conquistaram Ai e conquistaram as outras terras. Acabou o tempo de Josué, começou o tempo de Juízes, e Deus mudando o ciclo. E Deus começou a falar através de juízes, depois através de reis, através de profetas. Achei interessante no tempo de reis que o personagem mais famoso do tempo de Israel, Davi. Aquele homem escolhido por Deus, um improvável, pessoas que não tinham, olhava para ele e não dava valor nenhum para aquele rapaz, nem os seus pais, nem a sua família, nem seus irmãos. Mas Deus escolheu aquele homem e fez daquele homem um homem muito próspero, a tal ponto que Israel se tornou
uma terra muito poderosa, onde Davi conquistou, no seu reinado, todos os territórios possíveis. Davi glorificou o nome de Deus, através da sua vida. Mesmo errando, mas ele era um homem temente a Deus. Um homem que se inclinava para Deus, se voltava para Deus. E Deus fez esse homem um homem muito próspero. E abençoou seu filho Salomão na outra geração, por causa do amor que ele tinha a Davi. E veio a era de Salomão. E o que aconteceu com Salomão? Se tornou um homem muito próspero, muito rico. Muitos bens, muitos ouros, muitos animais, muitas mulheres, 1000. Viu, Fred? 1000. 1000 mulheres. Esse homem era próspero em tudo. Mas de repente a prosperidade, que foi tão grande no coração desse homem, ele começou a se perder. Ele começou a sair da cama de Deus. Ele começou a querer se deitar em outras camas. Nas camas de Balaíns. Ele começou a deitar na cama de outros deuses. Porque ele não estava satisfeito naquilo que o Deus de Israel havia dado para ele. Um coração insaciável. A riqueza, o poder, não bastava para ele. E de repente, Salomão estragou tudo. Tudo. E o que aconteceu? Salomão morreu um homem próspero, mas longe do descanso de Deus. E a partir da outra geração, veio seus filhos. Um deles chamado Roboão. Nós estamos navegando um pouco na Bíblia aqui hoje, meus irmãos. Veio seu filho Roboão. E a partir do reinado de Roboão, a terra de Israel se dividiu. Reino do norte, Roboão. Reino do sul, Reino do norte, Jeroboão. Reino do sul, Roboão. Reino do norte, 10 tribos. Reino do sul, 2 tribos. Israel se separou, porque saiu do propósito de Deus. E o que aconteceu depois desse povo? Reino do norte foi para o cativeiro, para a Síria. E ali o reino do norte acabou. Foi destruído. Se dissipou. Porque saiu da cama. Da cama de Deus. O reino do sul foi parar lá na Babilônia. Porque também saiu da cama de Deus. E eles tiveram que aprender durante 70 anos lá na Babilônia. E Deus ali olhando tudo. Olhando a vida, cada passo daquelas pessoas. A partir daí, Deus levantou profetas para falarem para eles: o que vocês têm feito? Deus levantou Jeremias, Deus levantou Oséias. Quem lembra do profeta Oséias? Oséias foi aquele profeta que casou com uma prostituta. Sim ou não? Está todo mundo comigo? Amém? Ele se casou com uma prostituta. Por quê? Para mostrar para Israel
que eles haviam se prostituído com outras nações. Foi por isso que Deus fez com que Oséias casasse com uma prostituta. Era assim que Deus sentia com o povo de Israel. E Deus levantou quem? Isaías. E foi exatamente esse homem, nesse livro fala essa verdade. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela. E o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Por que que está escrito isso aqui na Bíblia? Porque o povo saiu do descanso de Deus. O povo, Deus preparou uma cama para eles desde a eternidade. Mas o povo não quis saber da cama de Deus, do descanso de Deus. Eles queriam procurar andar segundo aquilo que o coração deles estavam inclinados. Eles queriam buscar o seu próprio descanso. Eles não entendiam que o descanso para a alma deles estava apenas no Senhor. Eles achavam que o descanso deles estava nas conquistas. Aquilo que satisfazia os seus egos. Meus irmãos, eu não conheço ninguém que é pleno. Uma pessoa que está fora dos planos de Deus. Não conheço. Não conheço ninguém que tenha um verdadeiro descanso fora de uma cama que Deus construiu. Não conheço ninguém. E Deus usa esses profetas, Jeremias, Isaías, para falarem a esse povo: voltem para mim. Voltem. Porque eu sei que vocês não conseguem viver bem, longe dos meus planos. O que eu acho interessante que Deus, se vocês olharem nos primeiros capítulos de Jeremias, os primeiros capítulos de Isaías, Deus sempre clamando o povo para voltar para a sua cama, para o seu descanso. A tal ponto que Deus, eu vejo um Deus se humilhando, de certa forma, por amor a nós. O que eu te fiz, Israel? O que eu fiz para vocês saírem dos meus planos, saírem do meu centro? Por que vocês procuram outras camas para se deleitarem? Por que vocês busquem outras cobertas? Onde eu construí tudo para vocês e vocês não conseguem se desfrutar dessa bênção que eu te dei. Meus irmãos, nós podemos ver isso escrito de uma forma muito real nos livros, nos primeiros capítulos de Jeremias e nos primeiros capítulos de Isaías. Deus chamando o povo: volte, volte, volte. E o que aconteceu, queridos? O povo não voltou, cara. Você acredita um negócio desse? Você acredita? Deus chamando o povo, é como se eu estivesse aqui hoje, falando aqui com vocês, e a palavra entrar no ouvido e sair no outro, e nada acontecer na vida de vocês. Esse foi Deus, no meio dessa geração. Deus oferecendo uma cama para um verdadeiro descanso, um cobertor bem confortável para eles serem aquecidos e protegidos. Eles não quiseram. Passou gerações, e nada mudou. Mas Deus, segundo a sua graça e misericórdia, Ele falou assim:
segundo a palavra, vou resolver esse negócio aqui. Vou resolver esse problema. Eu vou construir uma cama que esses povos possam ver, porque apenas os meus profetas falando não adianta nada. Mas eu vou construir uma cama em que essas pessoas podem ver, e um cobertor para que eles sejam protegidos. Eu vou fazer no meio disso. E não é que Deus fez? Eu posso ouvir um glória a Deus? Ele fez, meus irmãos. Você sabe qual é a cama que ele fez? Na próxima geração, em um novo ciclo. A cruz. A cruz do Calvário. Os nossos olhos, os olhos daquelas pessoas, conseguiram ver a cruz. A verdadeira cama que Deus preparou. O cobertor, nós podemos ver no sangue do seu filho, sendo derramado naquela cruz. Deus construiu aquilo ali, meus irmãos, fez todo aquele cenário, mostrando uma cama celestial, para que nós pudéssemos ir até nela, se deleitar nela, e usufruir do verdadeiro descanso. Essa é a nossa geração, meus irmãos. A geração que vive nos dias de hoje, até a consumação do século, vai ter a oportunidade de entrar no descanso de Deus, olhando para a cruz. E entendendo o que significa a cruz e o sangue do Cordeiro. Porque aquele que experimenta a cruz e entende o sangue do Cordeiro, encontra o verdadeiro descanso. O descanso para a alma. Eu quero falar aqui para vocês hoje o descanso da alma. Eu não sei como é que está a sua alma aqui hoje, mas Deus já construiu uma cama eterna. Cabe a nós queremos aceitar ou rejeitar, mas o descanso de Deus já está preparado para todos nós. Isso está na cruz, está no sangue de Cristo. Se você quer sair daqui hoje confortável, entrega a sua vida para o Senhor. Coloque o seu coração na cruz do Calvário. Coloque na cruz, meus irmãos, aquilo que está fazendo mal para a sua alma. Aquilo que não te traz paz, não te traz sossego. Aquilo que está arrebentando o seu interior. Existem muitos assim hoje, eu não aguento mais viver essa vida. Eu não estou suportando mais caminhar desse jeito. Eu não consigo me livrar desse pecado que habita em mim. Eu não consigo ter descanso. Amanhã eu levanto cansado. Amanhã eu levanto sobrecarregado. Eu estou abrindo mão da minha vida. Eu não consigo mais viver. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque nunca experimentaram o poder da cruz. Nunca. Nunca experimentaram o poder da cruz. Porque aqueles que experimentam o poder da cruz, conseguem ter a sua alma descansada. Descanso. Encontre esse verdadeiro descanso, meus irmãos. Coloque a sua vida hoje diante de Deus. Se apresenta diante dele nesse momento, essa noite, e fala assim: Senhor, eis-me aqui. Eu estou dessa forma. Eu não estou bem. Eu quero entrar no seu descanso.
Eu quero ser aquecido. Eu quero ser protegido. E o que pode aquecer os nossos corações, queridos, está aqui no nosso meio essa noite, que é o Espírito Santo de Deus. Ele nos traz força, Ele nos traz renovo. Ele aquece o nosso coração e aquece a nossa alma. Eu vou dar um testemunho meu aqui, queridos. Nenhum de nós somos perfeitos. Existem coisas que a gente tem que colocar aos pés da cruz. Para sermos libertos. Já teve tanta coisa que eu tive que colocar aos pés da cruz, para ser moldado, para ser transformado. Já fiz tantas coisas. Eu experimentei o poder da cruz. Que essa noite, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, vocês venham experimentar esse poder. Esse poder que te transforma, que te ajuda a aliviar a sua alma, que te dá força para entrar no descanso de Deus. Para que você tenha a sua alma aliviada, para que você tenha uma vida sossegada. Eu gosto muito daquelas pessoas, eu admiro muito aquelas pessoas que a vida dela está um tormento, cheio de problema, e ainda consegue dormir bem. Quem é assim, irmãos? Está cheio de problema e consegue dormir bem. Você, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Cheio de dívida e consegue dormir bem. Meus irmãos, eu não consigo não. A minha esposa sabe como é que eu fico. É uma das coisas que eu preciso ser moldado. Porque a palavra de Deus me fala o quê? Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus. Não é verdade? E a sua justiça. As outras coisas eu cuido. A enfermidade bate na sua porta, da sua casa. Quem é que consegue dormir bem, irmãos? A senhora dormiu bem, irmã Guilmar? Está vendo? O tanto que nós temos que aprender a depender de Deus, a entrar no descanso de Deus. Porque depender é depender, meu irmão, independentemente da circunstância que você está vivendo. Se nós aprendemos a depender de Deus, nós vamos ter paz todos os dias, independentemente da circunstância da qual nós estamos vivendo. Então, creio eu que todos nós, como igreja, nós precisamos crescer no Evangelho. Talvez essa noite nós precisamos mudar de cama. Talvez essa noite nós precisamos mudar de cobertor. Para que verdadeiramente a nossa alma possa descansar. É só assim que nós vamos ter uma vida plena. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Quero te perguntar esta noite. Como é que está o seu coração? A sua alma? Esta noite. Como é que está a sua vida? Nosso Deus está aqui.
E é uma oportunidade que nós temos como igreja a colocar, a confessar as nossas vidas, aquilo que está no nosso coração, na nossa alma, diante do Pai. Pode acontecer de orarmos da seguinte forma: Senhor, eu não consigo entrar no seu descanso. Não tem problema, meu irmão. Não tem problema. O importante é você ser honesto. Que eu tenho certeza que Deus faz. Ele faz. Porque eu sei que Ele nos ama. Ele quer o melhor para nós. Ele quer que nós possamos entrar nesse descanso. E esse descanso nos traz uma vida plena com Ele. Uma vida de dependência. Uma vida de intimidade para com Ele. Então coloque o seu coração diante de Deus. Eu quero que você use um tempo de oração. Nós temos um tempo aqui ainda. Ore ao Senhor. Esse é um momento muito sério. Um momento de até uma batalha espiritual. E se você crer, a sua vida pode mudar, em nome de Jesus. Se você crer, a sua situação pode mudar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diz assim para o Senhor: eis-me aqui. Assim está minha alma, assim está o meu coração. Esse aqui sou eu, Senhor. Esse aqui sou eu. Coloque diante do Pai. Oh, Senhor, é o teu povo que está aqui, Senhor. Cada um vive uma realidade, uma vida diferente. Uma história. Uma história que o Senhor traçou para cada uma delas. E eu quero clamar aqui esta noite, Senhor, em nome de Jesus. O revestimento do Teu Espírito Santo sobre cada vida, Pai. Quero clamar o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre cada vida aqui, Senhor. E que haja, Pai, em nome de Jesus, um renovo na vida dos meus irmãos, Senhor. Eu não sei a forma como eles chegaram aqui. Mas eu peço ao Senhor, ó Pai, esta noite, que os meus irmãos aprendam, Senhor, a descansar em Ti. Que eles possam, Pai, encontrar o verdadeiro descanso. Que eles possam, Pai, se deleitarem, Pai, na verdadeira cama que o Senhor preparou. No verdadeiro cobertor que aquece a alma deles, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Vai tocando em cada vida, Senhor. Vai renovando cada vida, Senhor. Vai renovando os corações. Almas, Senhor, que estão cansadas, que estão sobrecarregadas. Almas que estão perdidas. Vai trazendo sobre eles, Pai, renovo, descanso, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha fortalecer cada um aqui, ó Pai. E que eles saiam daqui, Senhor, cheios da Tua presença. Renovados por Ti, Senhor. Fortalecidos em Ti, ó Pai. Vem sobre eles, Senhor.
Oh, Pai, não existe sofrimento que seja maior que o Senhor. Para o Senhor não há derrota. Na cama do Senhor não há aflição. Na cama do Senhor não há ansiedade. Na sua cama, Senhor, não tem peso algum. Que os meus irmãos, ó Pai, esta noite venham experimentar esta verdadeira cama, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro a Ti e consagro, entrego a vida de cada um em Tuas mãos, crendo, Pai, que o Senhor pode fazer, crendo que o Senhor pode mudar qualquer situação e qualquer história, e que eles, Senhor, possam experimentar milagres, experimentar o sobrenatural que vem apenas do Senhor, que eles possam ver que há um Deus na vida deles, cheio de maravilhas, cheio de milagres, e com prazer de estar abençoando a vida deles, Pai. Em nome de Jesus é assim que eu oro, colocando o Teu povo diante de Ti, Senhor, e entregando todos em Tuas mãos, Pai. Amém e amém.